Você acredita em Deus? Recebi uma proposta da empresa onde eu trabalhava há uns anos atrás para me tornar o responsável pela nova unidade em uma cidade de Minas Gerais. Não pretendo dizer o nome dessa cidade, mas para isso eu precisei me mudar para lá. Aceitei a proposta sem pensar duas vezes. Ora, afinal, não há muita coisa a se perder em São Paulo, enquanto se tem 25 anos e nenhuma proximidade com a família. Correto. A cidade era bem pacata, tanto que, como nascido e criado em São Paulo, me surpreendi em poder sair tranquilamente de madrugada, sem medo de ser assaltado, e voltar a ver as crianças brincando na rua. A minha nova casa era pequena, porém aconchegante aos meus olhos, e todo aquele clima fazia sentir-me de volta aos anos 90. Resumindo, tudo ocorria perfeitamente bem, até um certo dia. Após um dia cansativo de trabalho, um dos funcionários estava fazendo aniversário, e todos resolveram comemorar em um bar da localidade. Me convidaram, e vendo como uma forma de conhecê-lo melhor, resolvi ir junto. Era um lugar bem frequentado apenas pelos homens da cidade, ao que parecia característico de vômito e cachaça. A iluminação era quase inexistente e amarelada, mas os cartazes de mulheres nuas por todos os cantos era quase impossível de passar despercebido. Tomamos uns goles de vários tipos de bebida e começamos a conversar sobre assuntos aleatórios. Carlos, o mais falante, e o aniversariante também se mostravam mais dispostos a se enturmar comigo. Não sou o tipo de pessoa que julga pela aparência, mas o cara era realmente estranho. Era um homem baixo, sua coluna era completamente curvada, e seu biotipo de esquelético conseguia ressaltar todos os seus ossos, tanto a barba quanto o cabelo. Enorme, e parecia que seu último banho tinha sido anos atrás. Porém, o que mais me assustava eram seus olhos. Era como se toda a maldade do mundo estivesse naqueles olhos, ao semelhante ao de serpentes. A minha sorte era o enorme chapéu de palha que ele usava e me livraria muitas vezes do contato visual. Ouvi piadinhas sobre o ser o chefe o mais novo entre todos eles. Ouvi histórias sobre as esposas, esse tipo de coisa que parecia indispensável para a ocasião. Até que o assunto se levou para a religião. Então, patrão, o senhor acredita em Deus? Carlos me perguntou, enquanto os outros mudavam de assunto e não prestavam atenção em nós. Não, mas respeito todas as religiões. Eu respondi querendo encerrar logo a conversa. Não era o meu assunto favorito, e eu queria os olhos de Carlos longe de mim. Mas deveria acreditar, patrão. Ele deu uma risada mínima, debochada. Pegou uma faca que todos estavam utilizando para abrir uma castanha. Naquele momento, eu congelei. Aqueles olhos doentios estavam completamente focados em mim. E não havia um mínimo de brilho, mesmo que olhasse para a luz. Eu podia jurar que ele estava me ameaçando, só com aquilo. Me levantei praticamente em um pulo. Disse para todos que tinha um assunto para resolver em casa e fui embora, o mais rápido possível. Nessa pressa toda, apenas em casa percebi ter esquecido minha jaqueta no bar, mas na hora não fazia mais diferença. Pelo menos eu tinha saído dali. Fui tomar um banho gelado e me convenci que o acontecido tinha sido coisa de minha cabeça. Foi quando escutei baterem na porta do banheiro. Batidas fortes, estrondosas, que conseguiam estremecer toda a porta. Me troquei o mais rápido que pude e abri a porta em seguida, com o pensamento de: se for para morrer agora, não tem muito o que fazer. Mas, para minha surpresa, não tinha ninguém ali. Peguei uma faca na cozinha e olhei nos cômodos, e não tinha ninguém mesmo. Mas nem algum rastro havia. A porta principal estava trancada e as janelas intactas. Já estava começando a duvidar da minha sanidade, então fui logo dormir. Coloquei a culpa na bebida e deixei a faca embaixo do travesseiro, caso realmente houvesse algo. Eu tinha o hábito de dormir de barriga para baixo, mas como o sono não parecia de jeito nenhum, resolvi me virar e ficar de frente para o teto. A visão que eu vi nunca vai sair da minha cabeça. Um ser completamente escuro e gigantesco estava agarrado no teto, com suas unhas pontiagudas me observando. E quando percebeu que eu notei, retorceu o pescoço para me olhar nos olhos e deu um sorriso que rasgou todo o seu rosto.
Parecia gostar e satisfazer de mostrar aqueles centenas de dentes pontiagudos, como se fosse um tubarão. Eu não conseguia mover um músculo mesmo que tentasse com todas as minhas forças. Nunca senti tanto medo em minha vida. A criatura rangia os dentes e se contorcia pelo teto, enquanto os ossos de sua coluna rasgavam aquela pele obscura e fazia pingar um líquido negro que cheirava enxofre de seu interior. Quando aquilo se desprendeu do teto e veio rastejando rapidamente em minha direção, pude sentir meu coração disparar ainda mais. Ela me observava, quando de repente vomitou um parasita no chão, que agonizava e se contorcia. A criatura pegou em sua mão o parasita, que parecia como uma larva com uma cabeça que suportava apenas sua boca enorme e cheia de milhares de pequenos dentes. Eu já não prestava mais atenção em muitas coisas, além de tentar sair dali, mas era inútil. Aquele enorme ser abriu meu estômago com suas unhas, enquanto eu só podia escutar o som de minha pele rasgando e ver meus órgãos ficarem expostos. Tudo doía como se aquilo nunca tivesse fim. Eu só desejava a morte, implorava pela morte. Foi quando a criatura colocou o parasita dentro dos meus órgãos, e naquele momento eu acordei. Não pude acreditar que tudo aquilo foi um sonho. Eu estava suando frio e a vontade de vomitar me consumia. Já tinha amanhecido e o sol iluminava a mancha de um líquido negro no chão. Passou-se um tempo desde o ocorrido e o meu mal-estar era constante. Sempre sentia dores no estômago e observava Carlos pelos corredores da empresa e só conseguia ver a criatura toda vez que ele passava, se contorcendo em suas costas, com os ossos expostos. Resolvi ir no médico fazer exames de rotina por conta das dores e depois de algumas semanas fui chamado para conversar. Já pressenti que algo não estava bem. No mínimo, os exames detectaram algum problema no cérebro de tanto delírio que eu tive. Estava frente a frente com o médico. Ele parecia inquieto. Então, você acredita em Deus? Ele perguntou com uma expressão que eu descreveria como pena. Não. Dessa vez eu estava convicto das minhas palavras. E se existisse algo de superior, isso só poderia ser o mal. Bem, então é melhor você se apegar em outra coisa. Bom, não tenho boas notícias para você. Na verdade, tenho más notícias. Ele disse passando os dedos pelos papéis. Câncer de estômago avançado. Era isso que ele queria me notificar. E foi a única coisa na qual prestei atenção. Enquanto ele falava, quanto tempo eu poderia durar e métodos para tentar tratar. Eu só conseguia pensar no que era aquela criatura. Meu cérebro me alertando sobre a doença, delírio, alguma coisa realmente ruim e sobrenatural? Bem, ninguém poderia me dar a resposta. No mínimo me chamariam de louco. Logo depois da consulta, mais tarde fui até a empresa mandar alguns e-mails aos meus superiores em São Paulo sobre o ocorrido, avisando sobre minha demissão por conta da doença. Nos dias seguintes, eles vieram se lamentar e nomear o próximo responsável pelo meu cargo. Carlos foi nomeado depois de muita enrolação, e todos fizeram praticamente uma festa, ou jogando para cima. Naquele momento, apenas consegui ver um líquido negro pingando de suas costas, e senti um cheiro de enxofre se tornando cada vez mais forte. Muito obrigado. Fiquem bem. Fiquem seguros.